Hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que você deve fazer agora para você poder empreender sem medo. Eu sou o Fagner Borges, se é a primeira vez que você está entrando aqui. Eu sou empreendedor digital, eu atuo no mercado como empreendedor digital desde 2012. Já tive alguns marcos bem interessantes aí, tenho mais de 4.000 alunos, toda essa coisa. E aqui o nosso foco é para te ajudar a empreender sem medos, para que você possa prosperar e viver a vida nos seus próprios termos. Primeira coisa é você focar na solução. E quando eu falo em focar na solução, é você ficar com aquilo que é. Como assim, Fagner? Por exemplo, acontece uma situação na minha vida. A minha cidade é pequena demais. A minha cidade é pequena demais é normalmente uma desculpa que eu dou para poder não ter os resultados que eu tenho. Toda vez que eu encontro uma justificativa externa para um resultado que eu estou tendo, o que eu estou fazendo é não ficando com aquilo que é tentando argumentar contrário ao meu resultado. O que a gente precisa entender? Você como empreendedor, você na sua vida, você é o único responsável pelo seu resultado. Fagner, mas aconteceu a pandemia. Você continua sendo o único responsável pelo seu resultado. Fagner, mas na minha cidade não tem cliente suficiente. Você é o único responsável pelo seu resultado. Toda vez que você terceiriza a sua responsabilidade, ou seja, você foca no problema, você coloca a sua atenção no problema, o que você está falando para o seu cérebro é: eu não sou capaz de resolver isso. O que você está falando para o seu cérebro é: cara, fica de boa, não é sua responsabilidade encontrar uma solução. E é daí que vem os grandes medos. Por quê? Se eu não acho que eu tenho como resolver algo, eu me sinto incapaz. E a partir do momento que eu me sinto capaz, eu desenvolvo o medo de não conseguir, o medo de fracassar. E isso faz com que eu sabote o meu resultado, isso faz com que eu procrastine. Então, a primeira coisa que você tem que fazer agora é mudar o seu foco. Sair do foco para o problema e ir para o foco da solução. É simplesmente aprender a ficar com aquilo que é. E quando eu falo ficar com aquilo que é, não é simplesmente você aceitar passivamente qualquer coisa. Por exemplo, na minha cidade tem pouca gente, certo? Primeiro que isso provavelmente não é verdade, mas o ficar com aquilo que é falar: beleza, tem pouca gente, o que eu posso fazer para, mesmo com pouca gente, eu alcançar o meu objetivo? Isso é ficar com o que é dar um sim absoluto àquilo que é, não contar histórias em cima do fato. O fato é apenas um fato. E beleza, esse fato existe. E o que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo, mesmo que esse fato exista? Quando você se coloca nessa postura, na postura de buscar fazer apesar de, você consegue vencer os seus medos. O medo, quanto mais você alimenta ele, quanto mais você reforça todos os problemas, todas as dificuldades que você tem, o quão fora de controle você está, quanto mais você reforça isso, com mais medo você fica. Agora, quando você entende que vão ter situações, que vão ter coisas que estão fora do seu controle, e você aprende a focar naquilo que você tem controle, naquilo que está ao seu alcance, você entende que você é o único responsável pelo seu resultado. E quando você entende que você é o único responsável pelo seu resultado, você também entende que a responsabilidade de sair da situação que você se encontra é sua. E a partir desse momento que você entende isso, o seu cérebro começa a buscar saídas. E, gente, existem inúmeras saídas para um problema que a gente enfrenta. Então, primeira ação, primeira atitude para você conseguir empreender sem medos é você entender que o foco deve estar na solução, é você entender que você é o único responsável pelos seus resultados. Segunda coisa que você precisa urgentemente fazer se você quer empreender sem medos. Muitos de vocês provavelmente já fazem, em aspas, principalmente a galera que me acompanha há mais tempo, mas é algo que eu tenho que sempre estar reforçando, porque a gente acaba de um jeito ou de outro fazendo isso, que é desligar a televisão. Por favor, se você quer ter uma vida mais feliz,
se você quer ter mais satisfação, se você quer ter mais energia, para de assistir TV. Para de focar em todos os males, todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Sabe por quê? Porque você ficar gastando energia pensando nisso não vai adiantar. Quem gasta energia, quem está preocupado com as questões negativas, não tem tempo para focar nas coisas positivas. Então, toda vez que, por exemplo, eu vejo uma notícia de que uma empresa quebrou, de que o desemprego está aumentando, de que isso e aquilo, a única coisa para o qual isso serve é me deixar com mais medo. E ponto, só serve para isso. O fato é o fato. Não adianta eu ficar pensando no fato. Todas as histórias que eu conto sobre aquilo só me fazem tirar a minha energia. Por exemplo, porque o desemprego aumentou. Beleza. Você está empregado? Tô. Então, o que vai mudar na sua vida você ficar pensando no desemprego? Isso só vai te drenar mais energia. Fagner, mas aí eu vou ficar alienado. Você prefere ser informado e infeliz e viver com ansiedade de coisas que podem ou não acontecer? Ou você prefere ser alienado e lidar com os problemas quando eles acontecerem? Qual que é o grande ponto? A gente passa 97% do nosso tempo se ocupando com questões que nunca vão acontecer. Não é muito melhor a gente deixar para lidar com os 3% que podem acontecer do que a gente se preocupar com os 97% que não vão acontecer? Então, não faz sentido eu ficar alimentando a minha mente de um monte de coisa negativa que eu não preciso lidar. Vou te dar um exemplo. O mercado digital foi impactado com a quarentena, tá? O mercado de internet, de vendas pela internet. Só que ele foi impactado de uma forma positiva. Aquelas pessoas que que ficaram apegadas à televisão, que não participam de grupos, que não estão vendo os bastidores, entraram em desespero, ficaram preocupadas e o negócio delas piorou. Aquelas pessoas que ficaram com o que é? Simplesmente falar, tem quarentena aí, vou continuar fazendo o meu negócio e vou buscar formas para crescer, Tem uma frase que o Eric fala que é in trouble, double, que é, tens um problema, dobre o que você está fazendo. Essas pessoas que enfrentaram esse problema e colocaram mais energia naquilo, cresceram o seu resultado. E a gente viu no início de quarentena o mercado digital explodindo de vendas. E muita gente que eu conheço reclamando de que as vendas acabaram. Por quê? Porque o foco deles estava no problema. O foco deles estava em ver as notícias e toda a construção midiática que acontece. O que a gente precisa entender, gente? Problema da Ibope. O nosso organismo, ele foi treinado para buscar coisas que geram perigo. Para isso que existe o medo. Se a gente foi treinado para isso e eu ainda alimento isso, a tendência é que eu entre em paranoia. Porque o Brasil é o país com maior índice de ansiedade. Justamente porque a gente tem a tendência de alimentar todos os problemas, todos os perigos que podem acontecer na nossa vida. E aí, quando eu me concentro nisso, quanto mais aquilo que eu foco se expande. Então, quanto mais eu me concentro no que pode dar errado, quanto mais me concentro em todas as coisas ruins que estão acontecendo ao meu redor, quanto mais eu me concentro nos problemas que eu tenho e que as coisas têm que passar, mais medo eu sinto. E a TV, ela é um grande propulsor desse tipo de coisa. Porque se medo da Ibope, se problema da Ibope, o que eles vão fazer? Eles vão pegar, tem 100 notícias para eles noticiarem, 80 são boas, 20 são ruins, eles vão noticiar as 20 ruins. Por quê? Porque é o que dá Ibope. Ponto. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente permite ser inserido dentro da nossa mente. Quanto mais informação negativa eu permito que entre na minha mente, mais medo eu vou ter. Ponto. Então, se proteja. Fagner, mas e as coisas ruins que acontecem? Você pode ter certeza que vai chegar em você. Quer ver um exemplo? Eu não assisto TV desde 2012, quando eu li o livro Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Desde então eu não vejo TV. E cara, aconteceu semana passada a parada do Líbano lá, que explodiu o porto lá. Eu fiquei sabendo. Mas eu não vejo TV, mas eu fiquei sabendo. Por quê? Porque se algo for tão grande que você precisa ficar sabendo, você vai ficar sabendo.
Então para de se preocupar com quantas pessoas estão morrendo, com o assalto que teve, com o mercado tá X ou o mercado tá Y, e se foca no seu dia a dia. Vamos lá, se a bolsa de valores está caindo, mas o seu negócio está crescendo, por que diabos você vai mudar a sua estratégia? E aí, quando você muda a sua estratégia, a sua empresa começa a cair também. Você fala assim, tá vendo? Bem que eu vi lá que o mercado ia cair. Não! Foi você que provocou isso na sua empresa. A partir do momento que você acreditou nas notícias. O que causa o pânico é a manipulação midiática. Ponto. Segunda coisa, desligar a TV. Então, primeira coisa, ficar com aquilo que é, foco na solução. Segunda coisa, desligar a TV. Próxima questão. Cara, isso daqui é muito importante e eu vejo poucos fazendo, tá? Que é se conectar com outros empreendedores. Se você quer empreender, você precisa se conectar com outros empreendedores. Se eu quero algo, eu preciso de me cercar de pessoas que alcançaram aquilo que eu quero ter e que têm o mesmo objetivo que eu. Vou te dar um exemplo. Se eu quero ser empreendedor, mas eu estou no meio de pessoas que querem prestar concurso público, todas essas pessoas vão tentar me desmotivar da minha vontade, porque no mundo delas, ser servidor público é muito melhor, porque é o que elas querem, é o objetivo delas. Já quem quer ser empreendedor, o foco é outro. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a empreender na internet, eu queria sair do concurso público, queria pedir exoneração. Para minha família, isso era um absurdo. Por quê? Porque é o que eles sempre quiseram. Já para as pessoas que eram empreendedoras, eu já estava demorando demais no serviço público. Falou, Fagner, cara, isso está te atrapalhando, sai logo, por que você ainda está aí? Então, olha a diferença. Se eu quero algo, eu preciso pensar como as pessoas que tem aquele algo que eu quero. E para pensar como as pessoas que têm aquele algo que eu quero, eu preciso me cercar de pessoas dessa forma. Então eu faço um convite para você aqui. Que tal se vocês começarem a formar grupos de freestylers na sua cidade, na sua região? Pessoas que querem empreender, pessoas que vivem essa filosofia. Por que vocês não se organizam e começam a buscar? Seria legal, né? Dentro dos nossos programas, a gente sempre faz grupos lá, por quê? Justamente para que vocês se ajudem, para que vocês se conectam. Então, é muito importante você se aconselhar com quem tem o que você quer. Vou te dar um exemplo. Digamos, um outro exemplo. Eu quero faturar 10 milhões por ano, beleza? Essa é a minha meta. Se eu chego para minha família, que todo mundo ninguém nunca ganhou muito dinheiro, todo mundo vive uma vida ali de salário, assalariada. E eu falo, cara, eu quero ganhar 10 milhões por ano. O que eles vão pensar? O que eles vão conseguir contribuir comigo? Agora, se eu chego num grupo de pessoas que já fatura 10 milhões por ano e falo, cara, eu tô querendo faturar 10 milhões por ano, o que você acha que eu devo fazer? Os caras vão me dar o caminho das pedras. Então, a gente precisa se cercar de pessoas que têm aquilo que a gente quer. Por que a maioria das pessoas que estão querendo empreender ou que já empreendem vivem com medo? Porque elas estão se cercando de pessoas que não têm aquilo que elas querem. Elas estão se cercando de pessoas que vão tentar fazer ela desistir do objetivo dela. E não o contrário. Quando ela vai pedir uma opinião, a pessoa fala, você tá doido, você tem uma vida maravilhosa, por que você vai arriscar? Empreender é muito arriscado, empreender é isso, empreender é aquilo. No Brasil, você paga muito imposto. Então, todas essas crenças, todo esse senso comum vai fazer com que você acabe ficando com mais medo de fazer aquilo que você quer. Então, é muito importante você se conectar com outros empreendedores se você quer se tornar um empreendedor. Aí eu te pergunto, você quer empreender? Com quantos empreendedores você já conversou? E quando você conversou com eles, você perguntou como é que era a rotina? Você perguntou o que ele fez? Quais foram os obstáculos que ele precisou enfrentar? Quais foram as dificuldades? Você perguntou como ele enfrentou essas dificuldades? Você perguntou como é que ele enfrentou o medo? Se ele não tinha medo? Você conversou com essa pessoa? Você perguntou como é que era a rotina dele? Então, se eu quero algo, eu vou atrás de entender e de estudar com quem já alcançou aquilo que eu quero alcançar. Quarta coisa. Fagner, mas eu não tenho com quem me conectar, eu não tenho empreendedores com quem formar grupos e tal. O que eu faço?
Leia a biografia de outros empreendedores, certo? Então, quarta coisa, leia livros, conheça a história, estude outros empreendedores. Sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que a maioria deles passaram pelas dúvidas que você está falando. Cara, eu li, por exemplo, a biografia do dono da Nike. O cara passou 10 anos tendo que lidar com o pedido de empréstimo, mesmo as vendas crescendo, tinha todo um processo. Então, você começa a perceber que, na verdade, todo aquele sufoco, todo aquele medo que você tem, no final no final vale a pena. Você olhar para a história do outro, ver a rotina que ele faz, ver as coisas que ele enfrenta, ver os obstáculos com qual ele teve que lidar. Por quê? Porque isso vai te dar base para, na hora que acontecer algo com você, você saber como que aquela pessoa que deu certo se comportou. Isso vai te ajudar a entrar dentro da mente dessa pessoa, a ver a forma dela pensar, e você começa a modelar essa forma de pensar. Então, eu já li biografia de Steve Jobs, já li a biografia do Elon Musk, já li a biografia do Phil Knight. Ler essas biografias vão te ajudar a pensar como essas pessoas pensam. E a quinta coisa que você precisa fazer é reassumir o controle. A gente acha que faz as coisas que a gente acredita, que a gente quer. A gente acha que a gente toma decisões racionais. Mas a verdade é que nós tomamos decisões emocionais e justificamos com a razão. Você toma decisões o tempo inteiro, todos os dias, automáticas, que você nem percebe. Sabe, por exemplo, quando você está indo para uma festa e, de repente, quando você vê que você está na porta do seu trabalho, você fala assim, pô, como é que eu vim parar aqui? Era para eu ir para outro lugar. Você erra o caminho, nem percebe, você entra no automático. Pois é, isso acontece todos os dias, o tempo inteiro, com as suas decisões. As suas decisões são automáticas. Você toma decisões automáticas e nem percebe. Toda decisão que você toma, tudo aquilo que você faz e deixa de fazer, tá? É um reflexo de como você foi programado desde que você nasceu. Só que o que acontece, galera? E aqui é onde está o pulo do gato, e esse é o principal motivo pelo qual você tem tanto medo, pelo qual você não consegue aumentar o seu preço. Esse é o motivo pelo qual você procrastina os seus projetos. Esse é o motivo pelo qual você não tem clareza do que você quer na sua vida. Esse é o motivo pelo qual você não se sente capaz de alcançar os seus objetivos. Esse é o motivo pelo qual você tem medo de fracassar. Ou seja, a base de tudo aquilo que você usa como justificativa para você não alcançar os objetivos que você tem, na verdade, tá escondido dentro de todo um processo de formação que aconteceu quando você era criança. O que acontece? Toda memória nossa, tudo o que acontece com a gente, é armazenado na nossa mente subconsciente com a consciência que a gente tinha na época. Um exemplo que aconteceu com a aluna. O pai treinou a vida inteira ela para passar num concurso público e se tornar servidora pública. E ela sempre fez as coisas que o pai queria. Toda vez que ela tirava uma nota boa, toda vez que ela fazia algo que o pai queria, o pai reforçava o apreço e elogiava ela. Certo? Então vamos lá. O pai fala assim, ela tinha uma nota boa. Nossa, minha filha, que bom, o papai te ama muito, você é muito inteligente, o papai te ama muito e tal. E reforçou aquele compromisso. Ela fazia algo que o pai queria, o pai reforçava com um elogio, com uma dedicação, com muito amor. E quando ela fazia algo que o pai não queria, ele brigava, fazia alguma coisa. O que aconteceu? A gente vive, olha só, anota isso aqui. Nós vivemos para nos sentir amados pelos nossos pais. Ponto. Se houve essa lacuna dentro de mim, onde eu só me sinto amado pelo meu pai quando eu faço algo que gera algum tipo de resultado, o que vai acontecer com a minha vida? Eu sempre vou buscar alcançar um resultado, porque eu só me sinto amado quando eu tenho resultado. E aí, vamos lá, essa criança cresceu, ela passa num concurso e ela faz o que o pai queria. Só que aí ela descobre que aquilo não é para ela.
Então ela vai falar assim, bom, empreender não é pra mim, tô infeliz aqui, não gosto de fazer isso que eu vou fazer, ou ser concursado não é pra mim. O que ela pega? Ela quer empreender. Essa pessoa é apaixonada em, por exemplo, fazer bolo. E aí ela vai e começa a fazer bolo. Começa a fazer os bolos dela lá e ela é muito boa naquilo. Só que ela não consegue cobrar, ela não consegue ir para frente, ela não consegue arrumar cliente. E por que isso acontece? Eu vou te dizer. As decisões que ela toma são decisões inconscientes para sabotar o resultado. Por quê? Porque se ela for contra o que o pai dela quer, o pai dela vai se afastar e ela não vai se sentir amada. Essa é a conclusão que o subconsciente dela tem instalado lá. Esse é o padrão que foi instalado. Por mais que hoje, adulta, ela não precise mais dessa aprovação, o significado que ela deu desde pequena, que a mente dela instalou e que está escrito lá dentro, é que ela precisa fazer as coisas que o pai quer para que ela seja amada. E inconscientemente, através das sensações, através das emoções, essa pessoa começa a se sabotar. Então, ela precisa entregar, ela vende uma coisa para um cliente e aí ela atrasa a entrega. Ou ela vende uma coisa e aí ela se sente mal e aí ela acaba, não faz, cancela o projeto. Ela está o tempo inteiro sabotando o próprio sucesso sem perceber. Certo? Então, o que a gente precisa fazer é reassumir esse controle. Vamos lá. Você é um reflexo da programação que foi instalada na sua mente desde que você nasceu. Fagner, para que essa programação serve? Ela tem um objetivo muito simples. Ser amada pelos seus pais. Ponto. Esse é o único objetivo dela. É se sentir amada. Toda vez que você sente um vazio, toda vez que você busca em outra pessoa, toda vez que você busca em um objeto, satisfazer esse buraco que existe porque você nunca se acha bom o suficiente para os seus pais, porque você inconscientemente não se sente amado pelos seus pais, pelo que você é incondicionalmente, esse buraco causa em você essa necessidade de gerar resultado, causa em você essa necessidade de fazer coisas que você não se sente bem, causa em você essa procrastinação, causa em você essa confusão. Então, o que a gente tem que fazer? Se você está programado com a interpretação e a inteligência e o conhecimento e o significado que você deu na época que o fato aconteceu, dentro de toda uma construção mental, o que você precisa fazer agora é atualizar esse software. Ou seja, você precisa mudar essa programação. Então, Fagner, quer dizer que a minha vida é exatamente do jeito que ela deveria ser, baseada na minha programação? Exatamente, isso mesmo. A sua mente subconsciente ela é um supercomputador que tem um objetivo único de tornar realidade aquilo que está programado nela. Então, se está programado nela para que você tem que ser gordinho, você vai ser gordinho. Se está programado nela que você tem que ser magrinho, você vai ser magrinho. Se está programado nela que para você ser amado, você tem que ter muito dinheiro, você vai ter muito dinheiro. Se está programado nela que para você ser amado, você tem que ser pobre, adivinha, você vai ser pobre. Então, toda essa programação que foi inserida na sua mente faz você ser quem você é. Todos esses medos que você tem na hora de empreender, o medo de fracassar, o medo de subir preço, o medo de não ter dinheiro para pagar os funcionários, o medo de... que mais? O medo de ter sucesso, tá? Por exemplo, eu tinha medo de ter sucesso. Então, todas essas coisas fazem com que você tome as decisões que você toma. Fagner, por que eu não subo o meu preço? Eu sei que eu precisava cobrar mais, mas eu não subo. Por que eu não subo? Porque eu tenho medo de ser abandonado. Eu tenho medo de que eu suba o preço e os clientes não venham. Como eu tenho uma dor muito grande ao ser abandonado, eu não subo o meu preço. O que a gente faz para resolver o medo de subir o preço? A gente volta na primeira vez que você sentiu esse abandono. Primeira vez que eu fui abandonado. E aí o que a gente faz? A gente muda o significado. A gente pega aquela criança, mostra para ela que aquilo que ela interpretou como um abandono não foi um abandono, que ela vai estar sempre ali, que ela não precisa se preocupar com isso, e a gente desfaz essa emoção inicial, esse conteúdo que está armazenado lá na sua mente subconsciente.
A partir do momento que eu desfaço esse abandono, eu desfaço também toda uma teia de eventos que foi construída ao longo da minha vida. Muitas vezes eu preciso só de um evento, outras vezes eu preciso de desfazer mais eventos, porque eu tive mais de um evento que foi muito forte. Então, quando você passa por algum trauma, ou quando você passa por alguma situação, quando você era muito pequenininho, normalmente até mais ou menos os seus 7 anos, a gente tem esse reforço, essa construção que faz com que hoje a sua vida esteja travada. Então, às vezes, aquilo que você fala assim, Fagner, parece que a minha vida não manda, parece que essa vida não é minha, sabe? Parece que eu estou carregando um caminhão de cimento nas minhas costas. Tudo isso tem origem lá atrás, na sua infância. Quando de alguma forma você sentiu que os seus irmãos eram mais importantes que você, que os seus pais se importavam mais do que os seus irmãos que você, ou quando você se sentiu inferior de alguma forma, quando você se sentiu comparado, quando você sofreu algum tipo de bullying. Então tudo isso criou a personalidade que você tem hoje. Por isso que eu sempre falo para vocês, você não é o personagem que você criou para aprender a lidar com o mundo. Quando você chega para mim e fala assim, Fagner, mas eu vou ter que deixar de ser quem eu sou, na verdade você não é quem você acha que você é. Você não é o programa que você instalou para lidar com a realidade. Você é muito mais do que isso. E esse programa, na verdade, só te gera sofrimento. Primeira coisa, então, ficar com aquilo que é, foco na solução. Segunda coisa, desligar a TV. Terceira coisa, se conectar com outros empreendedores. Quarta coisa, ler livros de biografia de outros empreendedores. Quinta coisa, reassumir o controle da sua vida. É você entender o que está acontecendo, quais são as coisas que estão te travando e fazer a coisa acontecer. Claro que quando eu falo reassumir o controle da sua vida, é inclusive entender que você é o único responsável pelo seu resultado. Não são os seus familiares, não é o governo, não são as circunstâncias. É você e aquilo com o que você alimenta a sua mente. Então, mudar o alimento da mente e se concentrar naquilo que você pode fazer para ter mais resultados. Bom, tamo junto. Grande abraço para todos vocês e a gente se vê